Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos neste domingo, 3 de maio, no terceiro dia, com Maria no reino da divina vontade. E é uma graça muito grande a gente poder ter começado a fazer esses dias com Maria num tempo tão favorável. O mês de maio, um tempo tão difícil para o nosso Brasil, em meio a uma pandemia, uma crise muito forte política, aonde o nosso Brasil está sofrendo mais do que nunca, uma purificação muito importante para ter a graça de ser um lugar favorável aonde Deus vai realizar grandes prodígios do reino da divina vontade. Somos uma nação muito especial para Deus, para Nossa Senhora principalmente. Nós somos dela, nossa terra, toda a América Latina, envolvendo, que somos consagrados à nossa Mãe Santíssima. Um lugar especial neste mundo, um lugar destinado para ser o momento mais poderoso da ação de Deus, onde Ele vai dividir, reunir o seu povo, proteger o seu povo neste lugar, para poder todos verem os sinais da sua vinda. Neste terceiro dia, o terceiro passo da vontade divina na Rainha do Céu, ela vai narrar o sorriso que toda a criação deu para ela na sua concepção. E nós rezamos a preparação para ouvir a meditação. Rezamos: minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. 3 vezes ao dia, em todos os atos que for fazer, que você lembrar, fazer essa oração. E nós vamos arrebatados pelas lições celestiais diante de Maria, nossa mãe. E ela vem falar para nós: meus filhos, me escutem. É o coração de uma mãe que fala com você, e enquanto vejo que vocês querem me ouvir, meu coração se alegra. E sente a certeza de que vocês, meus filhos, tomarão realmente posse do reino da divina vontade, que eu possuo em meu coração materno para entregá-lo a vocês. Portanto, tenha cuidado para me ouvirem e escreverem todas as minhas palavras nos seus corações, para que vocês possam sempre ouvi-las e moldarem suas vidas de acordo com os meus ensinamentos. Então é muito sério a gente estar atento às lições de Nossa Senhora, imitá-la, como a gente já conversou no primeiro e no segundo dia na nossa meditação, a importância da gente construir no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração, na nossa vontade, uma posição diferente do que nós estamos levando até hoje, aonde Deus vai ser o centro, onde Ele vai ser o fruto de nossas aspirações mais profundas, tudo o que Ele quer e quem Ele é, ser o centro e ser a luz da nossa vida, o guia, a luz, a vontade divina ser a guia total. E Maria quer nos ajudar, ela que foi toda repleta, viveu repleta da divina vontade. Nunca teve uma vontade própria, como ela mesma disse, nunca ela teve eu. E a gente conversou sobre isso, sobre o que é esse eu, o que é esse egoísmo, tudo que provoca essa vontade humana dentro de nós. E ela diz ainda: ouça, meus filhos, assim que a divindade sorriu e celebrou a minha conceição imaculada, o Supremo Fiat deu o terceiro passo em minha pequena humanidade, tão pequena, e eu me agradei com a razão divina e movi toda a criação em comemoração. Fiz-me reconhecer por todas as coisas criadas por eles como rainha. Então ela é pequena. Aí você olha para ela, você não vê essa pequenez, você vê uma mulher forte, enorme, grande, em graça, em bem-aventuranças e virtudes. Uma mulher cheia de poder,
de mares de poder, de sabedoria e de amor vindos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como dizer que ela é pequena? Mas é pequena porque não é ela mesma. Não tem nada dela mesma. Nela só tem Deus. Ela somente espelha Deus, reflete Deus. Em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, Maria é o exemplo puro de que Deus vive numa criatura. Ela é a extensão da mão de Deus para nós. Pedindo para ela, pedimos para Deus. Pedindo para Jesus, que é o mediador oficial até Deus Pai. Pedindo, mas é Deus, né? Jesus é Deus. Pedindo para Deus, Mãe de Deus, através de sua mãe. Pedindo a ela é a dispensadora das graças do nosso Senhor. Por isso ela é tão pequena. Ela é somente um canal de graças. Por ela passa toda a bondade de Deus para nós. Vem por meio dela. Ela, por si mesma, não é ninguém. É tão pequena que ela é. Ela é Deus, junto com Deus. É Deus vivendo através do dom da divina vontade nela. E nós temos que ser essa extensão dela. Continuação dessa ação do dom da divina vontade em nós, reinando em nós, e nós sermos aqui na terra instrumentos de Deus, reflexos de Deus. É Deus vivendo em nós, e nós não termos mais vida sem que Deus esteja vivendo em nós. A nossa vida é Deus vivendo em nós, e seremos como ela, pequenos, canais de Deus. Eles reconheceram em mim a vida divina e todo o universo se prostra aos meus pés. Embora pequena e ainda não nascida, e olhando para mim o sol me celebra e sorri com sua luz. O céu me celebra com suas estrelas, sorrindo para mim com seu brilho suave e doce, oferecendo-se como uma coroa brilhante na minha cabeça. O mar com suas ondas subindo e descendo em paz. Eu celebro. Em suma, não foi criado nada que não se juntasse ao sorriso e à festa da Santíssima Trindade. Todos aceitaram o meu domínio, o meu império, meu comando e me senti honrada, porque depois de tantos séculos, desde que Adão perdeu o comando e o domínio dos reis, retirando-se da vontade divina, eles encontraram sua rainha em mim, e toda a criação proclamam-me rainha do céu e da terra. Nós seremos como Maria, reis novamente, domínio, né? Dominaremos o mundo, como Adão um dia fez. Deus deu para ele toda a criação, criou para ele, e deu para ele para que ele nomeasse todos os seres vivos, para que ele cuidasse do jardim, do céu, do paraíso, para que ele cuidasse do paraíso, fizesse o jardim, ele trabalhasse no jardim de Deus. Ele foi criado não para ficar sossegado, sem fazer nada. Se você lê o Gênesis, Deus deu muito serviço para ele. Ele iria continuar todo o trabalho de Deus, decorando, plantando, aumentando toda aquela beleza. Ele iria plantar, ele iria cuidar, cultivar. Desde toda a eternidade, Deus criou a agricultura, a jardinagem, desde o princípio. Ele era domínio dele, os animais iriam servi-lo sempre, sempre se curvar a ele. Nunca teria um problema com nenhum tipo de animal selvagem. Todos iriam se curvar e servi-lo. Todos iriam sempre servi-lo. A criação toda iria servir o homem. Mas ao sair da divina vontade, o homem perdeu seu império, perdeu o comando, perdeu tudo. Hoje, o ser humano vive como um estranho aqui na Terra, porque tudo volta-se contra ele, e com razão, porque ele foi o único ser que rejeitou a vontade divina. E Maria, como ela aceitou, ela foi então considerada, reconhecida como a nova rainha. Reconheceram nela a vida da divina vontade. E todo o universo, o céu, a terra, os outros planetas, as galáxias, tudo, estrelas, mar, sol, a lua, os elementos, fogo, terra, água, ar, todos os elementos da terra se curvam
diante do domínio de Maria, por nela viver Deus. O que ela diz é Deus quem diz. E todos reconheceram, tanto que a vida de Maria foi recheada de domínio. Anjos a serviam, animais a serviam, cantavam com ela os louvores divinos, as aves se aproximavam para louvar a Deus com ela. Ela e Jesus eram servidos pelos animais, pelas plantas, por todos os seres vivos. Meus queridos filhos, vocês devem saber que a vontade divina, quando ela reina na alma, não sabe fazer coisas pequenas, mas grandes. Ela quer centralizar todas as suas prerrogativas divinas na criatura afortunada, e tudo que saiu do seu Fiat poderoso a cerca e permanece obediente aos seus sinais. O que o Fiat divino não me deu? Ele me deu tudo. O céu e a terra estavam em meu poder. Eu me senti dominante de tudo e também no meu próprio Criador. Agora, meus filhos, ouçam sua mãe. Oh, como meu coração sofre, vendo vocês fracos, pobres, pois vocês não têm o verdadeiro domínio de dominarem a si mesmos. Medos, dúvidas, apreensões são aqueles que dominam vocês. Todos os farrapos pobres da sua vontade humana. Mas sabe por quê? Porque não há em vocês a vida integral da divina vontade que coloca todos os males da vontade humana em fuga, te fazem feliz e te preenchem com todos os bens que ela possui. Então, meus irmãos, a tristeza da divina vontade não reinar em nós provoca uma fraqueza constante. Nós somos miseráveis. Miseráveis por termos rejeitado a vontade divina em nós. E nós não nos dominamos a nós mesmos. Adão, ele lamentou muito com Luísa Picarreta, num trecho onde ele fala que perdeu a vontade divina. A vida dele se destruiu depois que ele saiu da obediência a Deus. Medo, um medo gigantesco de tudo. Qualquer coisa para ele é um perigo. Qualquer pessoa, tudo é perigo, 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 perigo. Nunca pode confiar em ninguém. Dúvidas constantes. Nunca sabe quando Deus está alegre com ele, nunca sabe. Nunca entende por que as coisas são do jeito que são. Dúvidas constantes. Acha que está fazendo uma coisa boa, mas aquilo que é bom, ele não tem certeza se é bom para Deus, se Deus considera bom. Apreensões constantes, essas dúvidas, né? Constantemente. Apreensões diante das pessoas, diante de si mesmo. São tudo que domina. Um escravo, servo, escravo. Um escravo, por mais que ache que reina no mundo, com essa ciência que nós temos hoje, que nós estamos retirando da terra tudo, que a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Isso não é governar. Isso é roubar. O que a gente faz, a gente não conserta, a gente não consegue melhorar depois, a gente não consegue receber de volta do mesmo jeito que a gente encontrou. Somente através da sabedoria divina. E temos que ser humildes para poder utilizar dessa sabedoria. Mas só que daí no mundo hoje que está tão, tudo racional, as pessoas não veem os sinais de Deus. As pessoas querem dar respostas com as suas próprias verdades. O ser humano, com as suas filosofias, criou racionalismo para tudo. Raciocina para tudo. Estuda e vê respostas, e dessas respostas tiram toda a sua verdade. E não percebem que num piscar de olhos tudo pode desmoronar. Um trabalho de cientista que trabalhou uma semente poderosa para que resistisse a muitos males, contra o sol, contra excessos de chuvas. Se Deus quiser destruir, queimando, rapidamente destrói.
O ser humano não pode fazer nada para poder manter aquela semente. Trabalhou, preparou uma semente especial, feita em laboratório, né? Tudo da melhor forma possível. Mas Deus, qualquer momento, quiser, né, mandar um calor absurdo, um calor mais do que o normal, é possível que pegue fogo e queime tudo, a safra inteira. A falta de chuva, se Deus permitir uma falta de chuvas por muito tempo, mesmo que o homem tire água do rio para poder... Mas é possível que também o rio seque depois de um tempo e assim perca toda a safra. De uma semente produzida em laboratório de forma biológica. Não adianta. Sem Deus a gente não consegue. Sem o sol a nascer todos os dias, nós não conseguimos fazer nada. Nada. Tudo nós retiramos da criação criada por Deus. Então temos que sempre ter consciência. Por mais inteligentes que nós achamos que somos, por mais meios que nós achamos para poder driblar as dificuldades, sempre Deus está no comando e a qualquer instante, quando Ele quiser, Ele pode destruir todos os nossos projetos, que são sem Ele. Onde Ele não é recebido, não recebe nenhum agradecimento, nenhum obrigado da criatura. Se vocês com um propósito firme decidirem não darem mais vida às suas vontades próprias, sentirão que todos os males morrem e revivem todos os bens em vocês. E então tudo vai sorrir para vocês, e a vontade divina também dará o terceiro passo na vida de vocês. E toda a criação receberá a nova chegada no reino da divina vontade. Você vai chegar no reino da divina vontade. Toda a criação vai perceber que você é especial, que você vive dessa graça. Então, meus filhos, me digam, vocês vão me ouvir? Vocês me darão a palavra de que nunca mais farão a sua vontade. Saibam que se fizerem isso, nunca os deixarei. Ponham-me em guarda de suas almas, envolvam-se com minha luz, para que ninguém ouse molestar meus filhos, e te darei meu império, para que você possa se impor sobre todos os males de sua vida. Vamos ler as meditações feitas por Dom Leonardo Maria Pompei. Tenha cuidado ao escutar, escreva no coração e rumine as palavras da Rainha dos Céus. Quando se avança no caminho dourado e divino da divina vontade, com o coração aberto, acolhedor e disponível, percebe-se imediatamente, claro e profundamente, que aqui não é uma questão de espiritualidade, não é uma devoção, né? De um dos mais muitos caminhos legítimos de crescimento, conversão, embora belo, útil e edificante, que a divina providência semeou no jardim da igreja. Essas coisas todas são muito bonitas, né? Mas o caminho do Supremo Fit e a união com a vontade divina supera todas as devoções. Todas as devoções que vocês possam imaginar, todas as espiritualidades que vocês conhecem. Os compreende e sublima. Antes do hino à caridade, São Paulo escreveu: aspirar aos maiores carismas. E eu te mostrarei um caminho melhor do que todos, que é o do amor. O dom da divina vontade é o amor por Deus e o amor de Deus à criatura. Imediatamente, depois no início do capítulo 13 de Coríntios, começa aquela obra-prima única, totalmente divina, da mais alta espiritualidade, na qual o apóstolo explica que mesmo os maiores e mais incríveis virtudes e os mais excepcionais e excelentes carismas, a fé que move as montanhas, falando a língua dos anjos, o poder de operar milagres, a posse de sabedoria e ciência, só para citar alguns, não são nada e em vão em comparação com a caridade. Eis que este caminho é totalmente divino e é o único capaz de alcançar a plenitude de Deus em você. Então, por isso que a gente vive pedindo para vocês deixarem de lado a sua vida cotidiana de devoções, sejam elas quais forem, as mais lindas que vocês encontrarem. A partir do momento que você consagrar sua vida à divina vontade, você tem que colocar como meta da sua vida pedir o reino da divina vontade para o mundo inteiro. E para fazer isso, depois que terminar esses 31 dias, você vai receber as orações para viver na divina vontade todos os dias. Você vai receber o conteúdo dos livros do céu para você começar a estudar. Você vai começar a rezar as 24 horas da paixão para poder reparar o coração de Jesus e de Maria.
E assim vocês vão pedir o reino da divina vontade através das orações, dos giros e todas as demais rodadas de adoração feitas na divina vontade. Para pedir o reino da divina vontade, ninguém faz essa oração, somente aqueles consagrados à divina vontade. Então, se você é um consagrado à divina vontade e falhar nesse intuito, você está prejudicando o futuro da nossa vida humana. Então, é importante você já entender que você não está sendo chamado a dar somente a sua vontade para o seu próprio benefício aqui. Não é. Você está vindo em direção ao benefício da raça humana e o benefício principal do próprio Criador, de Jesus, de Deus, que quer usar você para poder ser vida na Terra. Você vai ser uma nova criatura, uma vida divina vivendo na Terra. Então você, meu irmão, é chamado a viver isso. Não tenha medo. Muito pelo contrário, se alegre. Se alegre por ter sido chamado a viver esses 31 dias com Maria. É muito importante você entender que a partir de hoje vocês não precisam se preocupar com mais nada além de viver a divina vontade. E as orações da divina vontade devem ser prioridade acima de qualquer outra oração. Sempre. Fiquem em paz referente a isso. Os outros que não conhecem a divina vontade, deixa eles rezarem os rosários inteiros, as 90 salve rainhas, os 40 Pai Nossos, deixa eles fazerem essa espiritualidade, o cerco de Maria, tudo. Deixa que eles façam, você faz a divina vontade. Entendeu? É assim que vocês têm que pensar. O terceiro passo do Fiat, toda a criação aos pés de Maria, Rainha do Supremo Fiat. Imediatamente dotada, a divina rainha no uso de razão e do livre-arbítrio, doutrina esta comum na Igreja Católica, a Santíssima Trindade mostrou a nova rainha aos criados e ordenou que estas fizessem sua devida e surpreendente homenagem. A Trindade sorria e estava celebrando enquanto o universo inteiro estava em ato de adoração, cheio de júbilo por sua rainha. Essas coisas não são imagens piedosas, esplêndidos poemas de amor, voos estáticos, embora sacrossantos, de uma alma apaixonada pela Madonna, que imagina tal cena certamente digna dela, mas apenas imaginada. Estas coisas aconteceram realmente, e imediatamente a Rainha Maria, participando da divina onipotência e recebendo de toda a criação a aceitação de seu domínio, perdida pelo primeiro homem Adão, e proclamação de sua rainha começou a exercer sobre ela o império absoluto. Nossa Senhora pode comandar o sol, como ela já fez, pode comandar a lua, pode comandar as estrelas, pode comandar o mar, pode comandar qualquer ser criado por Deus e ser obedecida por qualquer entidade criada para a vida da divina vontade em seu presente, a qual nada e ninguém pode resistir ou se opor. A Fiat só sabe fazer grandes coisas. O Fiat, faça-se. Madonna explica o que centralizar todas as suas prerrogativas divinas na criatura. Pense profundamente. Deixe-se abalar, sim, chocar, por esta consideração, recebendo as prerrogativas divinas como um presente. Com seus atributos, sim, Senhor, isso viveu a Madonna e é revelador. Lembre-se sobre seu ditado direto, sem qualquer possibilidade que o instrumento humano colocou ao seu próprio. E é isso que espera quem realmente entra, não em palavras ou linguagem, mas com fatos e na verdade, pode-se e deve-se dizer, parafraseando São João. Em todo este mundo celestial e divino, tudo se torna obediente aos filhos do Fiat Supremo e percebe-se que tudo é novamente submetido à criatura que até mesmo o próprio Deus se dá voluntariamente e se oferece como um presente absoluto ao Filho de sua vontade divina. Há simplesmente tamanha revelação para tirar o fôlego. Então, é Deus que se dá a nós, começa a viver em nós. E nós temos o poder de sequestrar Deus como Maria, disse no segundo dia. Nós também vamos ter esse poder de sequestrar Deus. Deus nos sequestra e nós o sequestramos. Nós teremos uma vida
em Deus, com Deus, por Deus, em Deus. Tudo que nós fizermos vai ser para Ele. E Ele vai poder também viver em nós, dar a nós as suas alegrias. Nós vamos viver nessa alegria constante. A vida de Jesus, Maria e José em Nazaré foi uma vida sofrida, mas as alegrias que Deus, dividia com eles superava toda pobreza, superava todo sofrimento, toda dificuldade. Eles poderiam sofrer muito, muito. São José era chamado de demente. São José era chamado como uma pessoa que não tinha raciocínio que era burro, chamado de burro, constantemente pelas pessoas, pelos seus vizinhos, por todo tipo de motivo que vocês possam imaginar. Por causa que só porque Nossa Senhora foi para longe, durante os 3 meses com Isabel, e ele ficou sozinho, passando dificuldade, dependendo de pessoas para poder se alimentar, porque ele não sabia cozinhar. E o homem naquela época não cozinhava, era a mulher que cuidava deles, E por causa disso as pessoas iam na oficina dele chamar ele de burro, porque tinha mandado a sua esposa e cuidar de outra pessoa, enquanto ele mesmo estava passando dificuldade, passando falta dela. E tantos outros motivos. Ele foi chamado de burro por vários motivos, porque ele saía para viajar, levava a mulher, levava o filho, e para lugares longe, sem nenhuma provisão, sem ter nenhum tipo de coisa. Também por causa dele ter perdido todos os bens que os seus pais deixaram para ele, porque ele doou a maioria, perdeu para os parentes que roubaram dele, vários parentes roubaram tudo dele, as casas, as propriedades, o dinheiro, e aí o que sobrou ainda ele deu para os pobres tudo, e aí eles chamavam ele de burro, sem julgamento, sem saber, de burro, não tem o que falar, chamava ele assim. E ele, você acha que ele ligava? Ele não ligava, não. Ele só ficava bravo porque eles falavam mal contra Deus. Quando eles xingam o irmão, eles estão ofendendo a Deus. Ainda mais porque ele fez algo que ele sabia que tudo que ele fez foi para honrar a Deus. Então, o fato deles falarem isso, o que magoava o coração de José é que eles estavam pecando. E José, para poder evitar que isso acontecesse, ele se fechava e não deixava ninguém vir. Ele fugia das pessoas. Ele fugia das pessoas para que as pessoas não pecassem. Ele não pensava nele, mas ele pensava nas pessoas que iriam pecar se alcançasse ele e falasse com ele essas coisas, sabendo que ele fez tudo por Deus, e Deus estava vendo que ele estava sendo maltratado pelas pessoas. Então, assim, mas dentro de casa o paraíso reinava. Ele via Nossa Senhora e esquecia de todos os problemas, conversando com ela sobre Deus, conversando com ela, rezando com ela. Os dois entravam em êxtases constantemente, consolos espirituais de todos os jeitos possíveis. Mas José sofria muito, porque até mesmo Deus castigava José. Não porque ele merecia castigo, não, mas era para ele alcançar os méritos, que ele precisava, para ter mais méritos. Então, ontem eu estava lendo a história de São José e fiquei estarrecida, sabendo que Nossa Senhora ficou a maioria do tempo grávida, com a barrigona, e ele percebendo a gravidez, e ela não falava nada sobre essa gravidez, e ele dentro de si, chocado com aquilo, não entendendo absolutamente nada, como que ela estava grávida, de quem que ela estava grávida, e ele desesperado, angustiado, mas ele conhecia ela, conviveu com momentos raríssimos com ela, aonde viu ela brilhando como o sol, no momento de oração. O rosto dela brilhava, via ela em êxtase. O anjo falava de quanto Deus a amava, de quanto ela era especial. O anjo que ele dormia, e sonhava, falava que ela era querida por Deus, que ela era escolhida de Deus. E ele sabia disso tudo, ele acreditava que era algo especial que estava acontecendo com ela. Ele sentia que tinha algo diferente nela, mas ele não sabia dizer o que fazer naquela situação. Ele não acusava ela de forma alguma,
né? Não pensava mal dela de forma alguma, mas ficava triste, magoado pelo fato dela não falar com ele o que estava acontecendo. E ela não podia falar, gente. Ela, na divina vontade, ela era obediente a Deus. E Deus falou que ele ia resolver esse assunto, que ela não se metesse. Então ela não podia falar com José nada a respeito. E ela vendo ele sofrer, ela também ficava angustiada, mas ao mesmo tempo, né, ela estava tranquila, na paz, sabendo que tudo era para o benefício dele mesmo, né, que esse sofrimento que ele estava sofrendo era para dar para ele a dignidade de ser o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, que era algo muito grande, né, ser o pai do Verbo encarnado não é pouca coisa não. Então ele precisava, né, estar purificado para receber Jesus na sua casa, na sua vida. Então todo esse processo aconteceu durante todos os meses de gravidez, desde que ela voltou de Isabel, né? Vamos dizer assim, uns 6 meses viveram assim, nessa angústia. Ele olhava para ela e sofria, porque queria saber o que estava acontecendo e não, né, e não podia, não sabia como perguntar, ficava sem graça de perguntar, não queria incomodá-la, não queria... foi assim, muito assustador, né? Ele não é essa pessoa maliciosa que fica, né, cogitando coisas, ele ficava pensando nele mesmo, e o anjo sumiu nessa época, não falava nada para ele, né? Ninguém explicava nada para ele. E o medo dele de que ela, de acusá-la, né? E não podia ficar com ela. Ele não podia ficar com ela, porque o único jeito dela ser considerada, que aquela criança ser considerada, era que ele fugisse, né? Para que ele abandonasse Maria, para poder não acontecer nada com ela, porque daí o erro iria cair sobre ele, né? A culpa dela ter ficado grávida, de ter um bebê, tudo ele tinha que assumir. Ou ele assumia a paternidade desse bebê, né? E ele não era dele, ele não tinha como assumir. Ele era casto, os dois não tinham relações nenhuma, os dois eram como irmãos. Casaram nessa condição de dizer um pro outro isso, né? Casaram pela divina vontade, porque Deus, né, quis que os dois se casassem. Foi tudo através da ação de Deus, né, que uniu os dois. E ainda, né, os dois mantiveram os votos de castidade para Deus. Então, eles não tinham nenhuma relação. Então, ele sabia que o filho não era dele, ele não podia assumir um filho que não era dele. Ele não podia assumir de forma alguma. Era uma coisa, né, da natureza justa de José. Mas ele sabendo quem era, aí sim ele assumiria, né? Porque ele pedia junto com Maria constantemente o Messias. Os dois pediam muito, rezavam muito pedindo o Messias. Passavam noites rezando, jejuavam, né? Vigiavam, vigílias, só orações pedindo o Messias. Só viviam para isso, os dois. Então, ele não sabia quem era. Para proteger Maria, ele tinha que abandoná-la e assumir a culpa sobre ele, né? E como se ele fosse o pai que tivesse abandonado ela por algum motivo. E para poder protegê-la, ela ficaria ali, né? As pessoas iam só ter piedade dela por ela ter um filho sozinha. E o cafajeste ter fugido, mais ou menos isso. Então ele tinha, depois de 6 meses sofrendo, e ela mesmo assim servindo ele, tentando rezar muito para ele, rezando muito, pedindo para Deus dar paciência para ele. Deus dava paciência. Ele queria fazer uma coisa, ele fazia outra. Deus não deixava ele tomar as atitudes de perguntar, de ofender Maria com as perguntas, nada. Ele, né? E assim, impressionante. Eu fiquei boba de ver isso. Jesus, como a divina vontade é algo assim que a gente não compreende o que Deus faz, né? Não dá para entender. É totalmente contrário do que a gente quer fazer, né? Quando a gente quer resolver um problema, a gente quer falar logo, a gente quer que a pessoa não sofra, né? A gente quer que as pessoas não passem por nenhum tipo de situação difícil, né? De dúvida, de nada. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente quer proteger as pessoas, proteger o emocional das pessoas, né? Da nossa família. E ao contrário aconteceu com José, né? Então a divina vontade, tudo é a divina vontade. E Nossa Senhora obediente e vivia em paz, né? Orando,
servindo. E aí José depois, quase no dia à noite que ele já tinha preparado as coisas para ir embora, foi quando ele dormiu, enquanto estava esperando amanhecer para poder fugir, antes das pessoas acordarem, para ninguém vê-lo. Aí o anjo aparece para ele no sonho e fala tudo. Então a gente vê o evangelho, é muito resumido, não conta esses detalhes. E aí esse livro da monja Maria Cecília Bage, que também escreveu A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vendo essa história, aí a gente vai conhecer o sofrimento verdadeiro, né? E vocês falam, mas como você acredita que foi assim? Gente, olha, é uma coisa assim que eu vou falar para vocês. A Valtorta escreveu a mesma coisa e ela vivia em outro lugar, em outro momento e tal. A Santa Maria de Águeda viveu séculos atrás e ela escreveu também a mesma coisa, tudo a mesma narração. Aí Nossa Senhora fala também da vida dela aqui, em 1900 e pouco. Ela conta a história dela, depois de séculos depois. Né? Outras santas receberam também a mesma revelação. Tudo o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que inventou. Não tem como inventar uma história que é repetida por várias pessoas do mesmo jeito, igualzinho. Qualquer pessoa, qualquer policial que é investigativo, que liga os pontos entre uma pessoa e outra, vai tirar a mesma conclusão que eu, né? De que é impossível não ter sido obra divina essas revelações da vida oculta desses santos. E Jesus, ele está voltando. E antes de voltar, ele precisa que nós entendamos o que é a divina vontade. Como a divina vontade atuou na vida dessas pessoas que viveram a divina vontade. Maria e Jesus. Né? O nosso Senhor e Nossa Senhora. Como eles viveram essa divina vontade. Então, eles precisam contar com detalhes para que a gente possa entender e poder viver isso, igualzinho, imitando eles. Então, por isso, a gente tem esses livros que estão à nossa disposição no nosso canal, a gente está sempre colocando aqui, vamos colocar mais livros ainda, né? Vamos colocar outros livros importantes sobre a Divina Vontade, sobre a história de Maria e Jesus, né? Toda a revelação que a gente vê, que é importante, a gente vai colocar aqui, para que a gente possa ligar todos os pontos e vermos que nós estamos no caminho certo e que nada há de dúvida, né? Que o único caminho mais essencial para a gente agora é a Divina Vontade. E no meio desse momento em que você está estudando a Divina Vontade, está tendo muitas profecias sendo, né, concentradas agora, mais do que nunca, as profecias estão acontecendo. E a gente tem que ficar muito atento, porque Deus está nos avisando, na sua misericórdia infinita, está nos avisando de coisas que vão acontecer. E somente quem tem fé vai acreditar. Aquele que não tem fé vai cair na conversa de Satanás, né? E Satanás vai utilizar quem? Os jornalistas, os repórteres, a televisão, que é onde ele domina. Deus vai utilizar as redes sociais e os seus leigos e sua igreja, né? Os padres que recebem mensagens, vai utilizar os leigos que recebem também, que trabalham, né, divulgando o material das profecias de Maria, das profecias de Jesus. Ele está ocupado em nos explicar tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. Pode ser que algumas pessoas, né, aumentem um pouco, mas está tudo aí à nossa disposição, né? E a gente tem que perceber o que um fala que o outro fala igual, o que outro fala que o outro fala igual. Então a gente tem que ficar atento, né? Vai ter muita gente falando em lugares de refúgio nos momentos da grande tribulação, porque a gente vai ser perseguido, vai ser perseguido pelas pessoas que não acreditam, né? E a gente vai precisar ser forte. Então, muitas coisas vão acontecer que a gente vai ter que se refugiar uns com os outros, se apoiar uns aos outros, né? Nós que temos fé. E a gente não pode ter medo. Por isso que vai ser como Maria aqui, né? Que viveu essa situação com José, com Jesus, de sofrimento, e não tiveram medo de nada, porque Deus protegeu eles, não permitiu que nada acontecesse com eles. Mesma coisa é a gente, tá? A gente tem que entender, né? Que quem estiver vivendo na divina vontade vai ser protegido,
Pode estar vendo na porta de casa a pessoa te xingando, te perseguindo, querendo fazer mal contra você, mas Deus não vai deixar. Deus vai cercar com anjos os seus filhos. Então a gente precisa acreditar, confiar. A fé vai ser o único elemento que vai nos proteger. Então a gente tem que estar preparado. Eu tenho que falar isso com vocês porque no mesmo tempo que eu estou colocando esse conteúdo no meu canal, tem um monte de conteúdo chovendo na internet sobre profecias de todos os tipos. E aí, Jesus não quer que vocês fiquem preocupados com essas profecias. Ele quer que vocês concentrem a atenção de vocês na divina vontade, no estudo da divina vontade, de entender o que vai acontecer após. Nós somos aqueles que vão vir após. Só pelo fato de você saber sobre a divina vontade, Deus vai te proteger, porque Ele precisa de você. Ele vai precisar de você. Ele não vai jogar fora, entre aspas, retirar do mundo ainda nenhuma pessoa que vive a divina vontade, enquanto ela tiver missão para fazer. E a missão maior nossa é pedir esse reino da divina vontade, né? A gente tem uma missão gigantesca de reparar Jesus, né? E tudo é uma oração que não vai ter fim. Enquanto as outras pessoas vão, né, cessar o pedido da misericórdia, nós não vamos cessar o nosso pedido, porque a divina vontade ela não cessa. O tempo da misericórdia vai cessar porque Deus deu esse mandato de que vai cessar, esse decreto de que vai acabar. Mas a divina vontade não tem final, ela é para a eternidade. Então, se você andar na divina vontade, você pode ver os outros que vão, né, chorar lá, que não vai ter mais como pedir mais misericórdia. Né? Não vai ter mais como rezar o texto da misericórdia e receber misericórdia. Acabou. Vai ser o momento em que Deus vai ter dado sua oportunidade, separado e marcado os seus filhos. Então, para aqueles que não forem marcados, não tem mais conversa. E aí, nesse momento, é a divina vontade que tem que fazer todo acontecer. E aí, quem que vai atuar? Nós, os filhos da divina vontade. E que vamos trazer outras pessoas para se consagrarem. Então, nós vamos ser necessários. Então, a gente tem que acreditar nisso, né? Claro que alguns de nós vão ser vítimas, né? Vão ser pessoas que vão dar a sua vida pelo conteúdo da divina vontade. E você vai ter que abrir o coração para isso. Então, a divina vontade reina na minha vontade. Se for para mim viver, amém. Se for para eu morrer, amém. Não ter medo do que vai acontecer. Confiar em Deus de que a gente estará vivendo no céu já aqui na terra. E quando acontecer da gente passar dessa para glória, é muito melhor quando você alcançar a glória, porque daí você vai ver os frutos das obras que você fez na divina vontade concretizarem-se após a morte. Então, a pessoa que vive na divina vontade não tem medo da morte, nem um pouco, muito pelo contrário, até deseja a morte, para poder, né, viver a plenitude depois da divina vontade constante em Deus. Então, é muito lindo você entender isso, você dominar isso aos poucos, você vai conseguir entrar nisso, né? A vida aqui na Terra, né, vai ser na divina vontade. Após toda a tribulação a passar, aí Jesus voltar, se estabelecer o reino da divina vontade na Terra, nós vamos ser, né, comandados pela nossa rainha e vamos viver com ela como reis também. Vamos ser governantes com ela dessa Terra. Então a gente tem que entender isso. Como está o nosso coração? O primeiro passo do reinado da vontade divina é participar em sua criatura, sua onipotência sob o aspecto do domínio absoluto de si mesmo, através dos medos, dúvidas, apreensões e todos os farrapos da vontade humana, dos quais os corações dos filhos do homem estão abarrotados e dos quais eles mostram continuamente 24 horas, não só os medos, dúvidas e apreensões, mas preocupações, agitação, maldade, mesquinhez, egoísmo contínuo, exigência de atenção, esmolas de afeto, direita e esquerda, medos também, inteiramente irracionais, ansiedades, ressentimentos, rancores, inveja, ciúme, pequenas ou menos pequenas inimizades, antipatias e todas as outras formas inumeráveis de formas de sentir e de vontade humana. Não é material que entra no reino da divina vontade. São farrapos da vontade humana e devem ser queimados na fogueira do divino. Mas aqui vem o nosso livre-arbítrio, e se, quando
acreditamos que somente nos despojando de tudo, nos tornaremos pequenos deuses na terra. Esqueça todas essas misérias mesquinhas e feias que continuarão nos tiranizando e tirando sarro de nós novamente, até que decidamos tirá-las de uma vez por todas. A pessoa que vive na divina vontade, ela se concentra na frase: Jesus, eu confio em vós. O mundo pode estar sendo destruído ao seu redor. O sistema político, todo tipo de sistema da terra econômico, pode estar sendo destruído. Você pode já hoje não conseguir pagar suas contas, como eu estou vivendo assim, eu e minha família. Você pode estar numa situação onde sua família está doente, né, que você está servindo a todos da melhor forma possível, e pessoas na sua família estão doentes, correndo risco de vida, e você continua: Jesus, eu confio em vós. Você pode estar desempregado nesse momento, não ter um tostão furado, mas aí você vai viver como Jesus, Maria e José: Jesus, eu confio em vós. Pai, eu confio em vós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E você vai viver como Jesus, Maria e José viveram. Tinha dias que não tinha R$1, não tinha um pão, não tinha nem um centavo, não tinha nada. E o que eles faziam? Entravam em jejum, rezando, agradecendo a Deus, louvando a Deus. Deus, sabendo que eles já tinham ficado um dia anterior sem comer nada, o que Deus fazia? Providenciava uma alma que vinha no portão e trazia comida. Eles não precisavam pedir na rua. Eles não precisavam pedir esmola. Só José que saía para pedir comida para os outros. Só José. Maria e Jesus não precisavam sair de casa. E os dois viviam na divina vontade. A divina vontade, ela às vezes são coisas que não são boas aos nossos olhos, que a divina vontade permite que aconteça conosco. A divina vontade, ela permite que nós sejamos sempre vazios de nós mesmos, aniquilados totalmente de nós mesmos, retirados da terra, desapegados do que é material. A divina vontade, ela é uma vida divina repleta, como se a gente tivesse acabado de morrer e levado somente o nosso corpo, sem roupa, sem nada, para o céu. E lá fôssemos, vestidos e alimentados por Deus. A pessoa que vive na divina vontade, ela precisa desaparecer, como se ela não vivesse mais na terra. Como assim, Aline? Como é isso? Então, é só ver a história de Jesus, Maria e José. Eles nem eram vistos. Nossa Senhora ficou dentro de casa durante toda a gravidez dela. Ninguém via ela grávida. Só dentro de casa. Não saía para a porta, não abria e olhava a janela. Ninguém via Nossa Senhora grávida, ninguém. Só José, que nem Nazaré, que entrava para dentro da casa e via ela. Então, gente, ela desaparecia. Ela não existia. Por mais que as pessoas soubessem que ela existia, que ela estava ali, as pessoas não tinham acesso. E Deus protegia, não permitia que ninguém tivesse curiosidade, nada. Isso acontece com a gente que vive na divina vontade. Nós somos invisíveis. Eu falo por mim. As únicas pessoas que sabem que eu existo são a minha família. E mesmo assim, ignoram totalmente. Eu posso fazer meu trabalho aqui da divina vontade sossegada. Deus me protege para que eu possa fazer. Ninguém que se interfere. No começo, Deus ele fez eu passar por provas para ver se eu queria fazer isso, de todo o meu coração. Porque quando você quer fazer uma coisa de todo o coração, você persiste e você vai atrás, Você não para, Vai ter dificuldades e se você quer mesmo, nada vai te destruir, nada vai parar. Você vai lutar para que as pessoas percebam que é isso que Deus quer de você e você vai fazer. Mesma coisa Nossa Senhora. Tudo que ela fazia para Deus, não tinha ninguém que impedia, ninguém que impedisse, nada. Quando Jesus falou para ela que ele tinha que ir lá visitar Isabel para poder santificar João no ventre materno da Isabel, Nossa Senhora disse para José: mesmo que você não queira, é divina vontade, não dá para a gente poder nem pensar. É divina vontade, eu tenho que ir. E ele nem sabia que ela estava grávida já de Jesus.
né? Ela falou, é divina vontade, vamos embora. É vontade de Deus, a gente tem que obedecer. Ninguém segurava aquela mulher. Quando é vontade divina, é muito importante a gente entender que é a vida na divina vontade. A vida na divina vontade é tudo para a alma que vive na divina vontade. Ela não para de pensar nisso, ela não para de sonhar isso em Deus, de fazer isso para Deus. Então, vamos continuar. Seja sua resolução firme para matar a sua vontade, matar a de todos os seres humanos sem misericórdia e sem deixar nada vivo. Sentirá posse dos inumeráveis bens de Deus oferecidos às criaturas e quase certamente, não de maneira sensível, mas não por isso menos verdade. Receber-se-á como Maria o sorriso de Deus e da criação que celebrará um recém-chegado no reino da divina vontade. Ao homem que retoma sua posição de príncipe na criação, perdido com o nascimento da vontade humana. Nossa Senhora nos pede a nossa palavra de honra para fazer isso, prometendo em troca primeiro para proteger-se você pessoalmente. Uma alma que faz tal promessa, segundo é envolvido por sua luz, porque ninguém se atreve a importuná-la, até mesmo os demônios. Quando você está fazendo a divina vontade, Deus protege você com uma força soberana tão grande que os demônios não conseguem atuar, né? E não tem motivo também. Porque eles sabem que nada que eles fizerem vai atrapalhar, vai poder mudar a sua direção. Então, os demônios não têm ação nenhuma. Você pisa na cabeça da serpente todos os dias, quando você faz essa divina vontade, né? Terceiro, dar-lhe ao seu próprio império para a criatura seja capaz de se autodominar e governar todos os males advindos de sua própria vontade humana. Vale a pena. Do trabalho, portanto, com sua vontade firme e resoluta, sem segundas intenções e sem voltar atrás. Então, tudo que você faz, você não tem nenhum egoísmo próprio de querer alguma coisa para você. Então, a pessoa que está vivendo a divina vontade, ela não tem nenhuma pretensão de utilizar esse material para se promover diante das outras pessoas e dizer, eu sou especial, né? Não pode. Eu sei tudo isso, eu li os 36 volumes da Luísa Picarreta, eu sou especial. Não. O conteúdo da divina vontade é para você tomar posse da divina vontade. É para você se colocar diante de Deus como servo das pessoas. Porque se você sabe mais você tem que dar. Mais você tem que oferecer, mais que você tem que doar para as pessoas. Então você sempre tem que se esvaziar de você mesmo. E Deus vai dar para você todas essas graças que Nossa Senhora diz. Que o sorriso da criação vai reconhecer você como recém-chegado no reino da divina vontade. Vai retomar a posição de príncipe da criação, né? Você não vai ver isso aos seus olhos, os animais rindo para você, não. Mas você, aos poucos, vai perceber que você tem uma soberania, que você é maior, né, do que os animais, que você tem esse domínio da natureza em você. Aos poucos, você vai compreendendo isso. Deus, ele vai fazer como se fosse um eclipse, né? Eu sempre gosto disso. Tem um eclipse da lua, que o sol, que é Deus, ele vai começando a passar por cima da lua. Então, vai acontecer o mesmo processo com você, até acontecer a fusão total, né? E essa fusão total pode ser depois da morte, mas não tem problema. O importante é que essa fusão tem que começar a acontecer a partir de hoje, que você está buscando o reino da divina vontade com Maria, tá? E assim, ela nos pede a nossa palavra de honra, né, de que nós vamos dar a vontade humana para ela. Então você precisa decidir de todo o coração, né, abrir mão da sua vontade humana, entender o que é essa vontade humana está produzindo na sua vida, né? Atraso total de vida, né? Tudo que você faz, você não sabe se Deus está agindo em você, você fica na dúvida constante. Na divina vontade você não tem dúvida. Você, por mais dúvida e angústia que você tenha na divina vontade, acontece sim. Porém, você fala, Jesus, eu confio em vós, e fecha os olhos e acredita. A pessoa na divina vontade, a fé é que move. Todas as suas ações são sempre baseadas na fé, sempre. Aos poucos a gente vai conversando aqui e a gente vai aprendendo mais e mais. Então, confie em Deus. Sempre, Jesus, eu confio em vós, sempre confio em vós. Jesus vai proteger você de todo perigo,
de toda tentação. Vai acontecer situações com você ruins, mas não é demônio. Tudo vai ser a divina vontade, como aconteceu com José, que permitiu que ele sofresse, né, tanto tempo sem saber o que estava acontecendo com Maria, e ele não tinha coragem de perguntar, Maria também não podia falar, e ele vivia angustiado, sem saber o que fazer, numa situação muito difícil, foi muito terrível. Então, aquela situação era meritória, né, meritória para ele, tinha um porquê acontecer, um para que acontecer. Então, essas situações que Deus permite na sua vida são boas. Se você ficar magoado com alguma pessoa, alguém te ofender, se você tiver uma situação onde Deus tirar alguma coisa de você, né? Se Deus permitir que você perca o emprego, que você fique endividado, que você não consiga pagar suas contas, que você fique doente, tudo isso é divina vontade a partir de hoje. Não é mais demônio. Demônio não existe mais na sua vida. Quem entrou na divina vontade entrou para ficar longe dos demônios. É a divina vontade que vai reinar. Mas como assim? Aí você tem que ficar entendendo que esse mal que vai acontecer em você é meritório. Tem motivos para isso, tá? E isso Deus vai tirar do mesmo jeito que Ele colocar. Do mesmo jeito que Ele colocar você numa situação ruim, é para você se desapegar de você mesmo. Ele vai fazer o processo sozinho. Você só vai falar, faça-se. Fiat, todos os dias. Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Faça-se em mim, não sei como vai acontecer, como Maria. Maria, ela não sabia como que ela ia ficar grávida. Então, faça-se em mim segundo a sua vontade. Você não sabe como Deus vai mudar a sua vida. Você não sabe como que Deus vai tirar o seu vício. Você não sabe como que Deus vai tirar as suas paixões que você tem. Você não sabe como Deus vai curar as suas imperfeições, né? As suas dificuldades, as suas fraquezas. Você não sabe como Deus vai fazer isso. E como Deus vai fazer? Através de sofrimentos. Não tem outro jeito, tá? Da divina vontade atuar. Sempre é através de sofrimentos, mas também, às vezes, ela também trabalha através de consolos e situações boas. Por exemplo, no momento a divina vontade, ela tá olhando para você e tá vendo que você é uma pessoa vaidosa. Então, se você é vaidosa, ela vai te humilhar, tá? Para que você possa se desapegar dessa vaidade. Então, ela vai humilhar você, vai fazer você perder os seus dons que você tinha, as suas facilidades. Você não vai ter tanta facilidade como antes. Tudo que você aprendeu não vai servir para nada agora, né? A primeira coisa que a divina vontade vai tirar todo esse conteúdo que você tem, né, de pregador que você é. Tudo isso se perde. Você não consegue mais na divina vontade usar esse material. Como assim? Essas coisas são de Deus, a Bíblia, isso nunca vai se perder. Na divina vontade, você vai ter que estudar tudo de novo. Você vai ter que estudar outra Bíblia inteirinha, do começo ao fim, várias vezes, para entender tudo na Bíblia baseado na divina vontade. Então, se você quer viver essa divina vontade, você se torna agora um discípulo novamente. Você não é mais um professor. Você não pode mais ensinar as pessoas. Você agora tem que ler tudo primeiro, os 36 volumes, para começar a pensar em falar sobre isso. Né? O que você pode fazer para divulgar? Você pode colocar os conteúdos, né, do que tem puro e santo ali da divina vontade para as pessoas. Mandar esse livro do jeito que está, sem acrescentar nada para as pessoas, né? Depois, ele vendo, a divina vontade, Deus vendo que você já está, passou pelo teste, né, de você perder a vaidade, já perdeu, beleza. Aí ele vai te incentivar. Ele vai incentivar você, vai vir algo bom, né? Pessoas que vão vir até você perguntando sobre essa divina vontade, querendo saber através de você. E vai encorajar você a começar a falar. E assim vai começar a usar você para falar sobre essa divina vontade, né? E aí você nem leu tudo ainda, às vezes, mas só que Deus já quer usar você com um pouco que você já sabe. Aí você vai começar novamente, né? Preparar conteúdos e falar para as pessoas, divulgar para as pessoas, ser instrumento de Deus, tal. E ele vai incentivar você. Então, uma hora você, né? Ele fica cutucando você ali dentro para te dizer, não, você não pode. Na outra hora ele vai falando, vai, te empurrando, entendeu? Então, assim, e aí as duas vezes você tem que obedecer. Uma hora você tem que obedecer para estudar e ficar quietinho, calado, e outra hora você tem que obedecer para começar a falar. E você vai seguindo dia após dia, um dia de cada vez, situação por situação. Vai ter momentos em que você tá lá falando que Deus quer que você fale, mas só que daí uma hora ele fala, não, agora, né, vou dar uma baixada.
Daí ele vai te abaixar de novo. E assim vai. É um exemplo, tá? A vida nossa vai ser sempre constante. Deus fazendo você não fazer e Deus fazendo você fazer. Deus fazendo você não fazer. E Ele vai usar você como Ele bem entender. De várias formas, com as pessoas que você lida todos os dias. Você vai ser instrumento de Deus para conversão de pessoas, para ser pedra no sapato, às vezes, de outra pessoa que precisa ser corrigida por Deus, né? Às vezes Deus corrige alguém através de outra pessoa, né? Então Ele utiliza às vezes você para corrigir uma pessoa. E do jeito que às vezes Ele utiliza é um jeito que você não entende. Então você fica irado com alguém, fala umas verdades que você nunca, nossa, mas eu nunca falaria isso. Eu nunca teria coragem de fazer isso, de falar tudo isso que eu falei para você. Nossa, mas Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar uma coragem absurda e uma paz absoluta de que você está fazendo tudo dentro da divina vontade. Ele vai começar a reinar em você. Ele vai começar a utilizar você. E você tem que tomar posse dessa realidade, né? A se abraçar essa realidade nova. E de que você é uma alma onde Deus atua. Não é aquela quietismo, né? Tem uma heresia chamada quietismo. Não é esse quietismo. Não, você vai fazer isso na sua vontade. Porque você está dando a sua vontade todos os dias para Deus, dizendo que suas ações são feitas na divina vontade, para agradar a Deus, para fazer a vontade dele, que é salvar almas. Você não tem medo do sofrimento e nem tem medo de oferecer sofrimento para as pessoas. Você não tem medo de ser instrumento de dor para o outro, né? Se alguém for magoado por você, você não fica preocupado. Porque se você está vivendo a divina vontade, aquela mágoa que aquela pessoa recebeu é meritória para ela. Então você fica em paz com a sua consciência, né? Se você sentir no seu coração que você deve pedir perdão, isso é divina vontade, não tem problema. Mas aquilo que você falou, que magoou aquela pessoa, ficou, porque a divina vontade não faz coisas pequenas, só grandes. Então, o que a pessoa ouviu de você, você não vai ter poder de retirar. Porque foi a divina vontade que falou para entrar no coração daquela pessoa, para a conversão dela. Então, assim a gente vai aprendendo pouco a pouco, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia. Um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Vite.